Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é 1º de novembro de 2024, sextou. E sextou, como diriam os portugueses, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Não mudou nada, né? Começamos a semana esperando o pacote de revisão de gastos e vamos terminar a semana esperando o pacote de revisão de gastos. Vou responder aqui também uma pergunta do Thiago, que o Thiago fez lá no Substack sobre a história dos fundos. Vou falar sobre isso no finalzinho, mas vamos começar aqui falando sobre essa parte do plano de cortes de despesas, que é uma ficção, né? O fato é que o Lula ainda não está convencido, o Haddad não conseguiu convencer o Lula ainda de fazer esses cortes, então ele está arranjando uma forma de não fazer os cortes, mesmo que pareça que ele vai fazer algum corte. Vocês vão lembrar que isso tudo era urgente no começo da semana, aliás, era urgente antes mesmo do começo da semana, mas estava se esperando o fim das eleições municipais para não causar ruído eleitoral, aquela coisa toda. Não adiantou nada, o PT cresceu pouquíssimo, o desempenho do Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais foi péssimo, e obviamente isso também afeta a vontade do presidente Lula de cortar gastos. Lembrando, a gente já falou disso, o Marcos Mendes, numa entrevista que eu fiz com ele lá no começo do ano passado, sobre gastos, né, sobre orçamento público e tudo mais, e por que ele explicando por que ele era um descrente, né, na história do arcabouço fiscal, e ele lembrava de um estudo mostrando que o populismo, em geral, ele é benéfico para o mandatário, né, para o presidente, para quem está à frente. Por quê? Porque no fim das contas, gente, a verdade é que, como diriam os marines americanos, né, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, assim, as pessoas não estão dispostas a fazer os esforços que elas precisam fazer. É por isso que sempre quando tem essa história de tem que aumentar o imposto do rico, tem que não sei o que lá, é sempre porque você não é essa pessoa que vai pagar mais imposto, né? E você acha errado que ele tenha tanto e você tenha tão pouco. Não interessa o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Na verdade, a gente não quer fazer o esforço que a gente deveria fazer ou que a gente deveria fazer para que a gente conseguisse o resultado almejado, né? Então, é basicamente isso. E a população, então, ela gosta desse resultado imediato, de curto prazo, né, de economia crescendo. Olha que bom, a economia está crescendo, meu salário está crescendo, aí de repente a inflação começa a ficar um pouco mais forte, mas não tem problema porque o meu salário está crescendo também, e ela fica um pouco mais forte ainda, mas não tem problema porque o meu salário está crescendo também, até que uma hora a inflação cresce mais que o seu salário seguidamente, e o seu salário, na verdade, embora cresça nominalmente, está encolhendo na realidade. Mas aí, amigo, ninguém está preocupado. É mais ou menos uma brincadeira que eu tenho aqui em casa, quando a minha filha fala sobre mas e o planeta, né, pai? Você tem que proteger o planeta. Eu falo, mas minha filha, esse problema com o planeta daqui a 100, 200 anos não é um problema meu, é um problema de vocês, dos seus filhos, e por aí vai, né? Então, na verdade, esse é o raciocínio geral da maioria. Ninguém quer fazer corte de despesa e também ninguém quer pagar mais imposto. Então, como é que você fecha essa conta, não é mesmo? E isso é natural, é do ser humano. O fato é que o populista, ele fica mais tempo no governo, ele fica mais tempo à frente no comando dos governos do que a pessoa que faz o certo, né? Fazer o quê? Então, o que isso quer dizer? Que a gente premia o mau comportamento dos governantes quando se trata de fiscal, né? De saúde fiscal. Então, o Lula não está convencido de que isso vai ser bom para ele, e talvez não seja mesmo, eleitoralmente. É preferível ele ter mais gente no Bolsa Família, ter um salário mínimo mais alto, falar que o desemprego está caindo,
como ontem, inclusive, saiu o número do desemprego mais baixo desde 2013, se não me falha a memória. Então, tudo isso acaba contribuindo para toda essa retórica eleitoral lá na frente e para ele se reeleger ou eleger quem ele acha, ou eleger um novo poste, né? E o outro é que pague a conta. Então, basicamente isso. E aí eu queria voltar para um segundo ponto, que é inclusive o título desse podcast hoje, que o dólar está na máxima, né? Desde março de 2020, se não me falha a memória. Está na máxima do governo Lula, nas 5,78, quase 5,79. No início da semana, a Simone Tebet, ministra do Planejamento, falava que tinha que ser enviado um pacote de revisão de gastos que teria que ser rápido, que era hora de levar a sério a revisão o corte nas despesas, a revisão nas despesas, e que o governo não ia se frustrar, que estava tudo pronto e de repente não tem nada pronto, de repente precisa de um monte de reuniões, de repente precisa fazer um monte de trabalho, de repente as medidas são para 2026, a Tebet mesmo falou isso na quarta-feira, 2 dias depois, que não precisava correr com isso. O Haddad falou que tem uma pressão boba, quando ele fica chateado ele usa sempre essa expressão bobo, eu acho até meio engraçado, mas que é uma pressão boba do mercado e da imprensa que estão fazendo para que ele entregue logo esse plano, né? O fato é que não tem plano nenhum e que isso tudo vai ser um arremedo de medidas que não vão fazer sentido e que vão ser super difíceis de serem implementadas. E tudo que o governo está tentando fazer é fazer de conta que ele está se esforçando, mas que o Congresso, no fim das contas, não vai aceitar. A prova disso é que, apesar de toda a urgência, toda a importância que isso tem, o Haddad vai para a Europa na segunda-feira, vai curtir um pouquinho de Paris, agora que está menos movimentada, né? Paris nunca é pouco movimentada, mas assim, menos movimentada do que na época das Olimpíadas, e não tem problema gastar o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro com o dólar custando o que tiver, porque o dinheiro é o nosso, né? Não é o dele, então tá tudo bem. E isso é tão importante, a agenda de compromissos dele é tão importante e tão relevante que ele vai largar a história de contenção de gastos para poder fazer essas reuniões, muitas das quais, segundo a assessoria de imprensa do Ministério, ainda nem foram agendadas, né? Então, se não foram agendadas, por que não passar isso tudo mais para frente, não é mesmo? Passa o Natal lá, aproveita e passa o Natal na Europa e aí já faz as reuniões, olha aí. Fica a dica aí, meu querido ministro Fernando Haddad. Então, basicamente é isso, a gente vai ter que esperar. Fim de semana ainda tem as eleições nos Estados Unidos, que deve mexer um pouquinho com o dólar. E sobre as eleições nos Estados Unidos, vou ser extremamente breve aqui. Pesquisas apontam empate, bolsas de apostas apontam forte tendência de eleição do Donald Trump, e também tem alguns levantamentos aí mostrando o Trump um pouquinho à frente, mas assim, quase tudo, tirando as bolsas de apostas, mostram um empate. Então, indo para este fim de semana eleitoral nos Estados Unidos, e que o resultado só sai na terça-feira, a gente vai ter aí um pouco de volatilidade um pouco maior nos juros americanos e, consequentemente, nas moedas, né? Principalmente as emergentes. E aí, no Brasil, a gente conta com esse impulso extra para o dólar, que é a nossa falta de responsabilidade fiscal e, mais importante ainda, a nossa falta de credibilidade fiscal, né? Tá todo mundo, o pessoal já entendeu o truque. Então, ou o governo lança um novo espetáculo, um novo show, ou vai ser difícil de enganar a plateia por mais tempo. Enquanto isso, os juros continuam a subir, os juros futuros subiram ontem, o dólar subiu, não subiu muito, é verdade, mas o DXY, que é aquele índice que compara o dólar contra as principais moedas do mundo, caiu, então o dólar não estava, apesar da alta dos juros lá também, o dólar não estava num dia super forte, né? O peso mexicano, inclusive, se valorizou contra o dólar, mas o real continua esse rally
ao contrário, né, de desvalorização. É o rally do dólar contra o real. Sobre a pergunta do Thiago, vamos lá. Thiago, seguinte, sobre os fundos, né? Ontem eu comentei sobre essa utilização de fundos fora do orçamento. Então ele perguntou: se o governo vai acabar com os fundos, vai depenar os fundos? Eu acho que foi mais ou menos isso que ele quis dizer. E a resposta é não. Na verdade, o que o governo está fazendo é ele coloca dinheiro nos fundos para gastar sem que isso tenha impacto no resultado primário, né? Então, para eu tentar simplificar aqui, seria o seguinte: se eu falo, por exemplo, aqui em casa, né? Olha, a gente tem um problema específico, porque choveu muito, alagou aqui a nossa casa e a gente vai precisar, obviamente, fazer alguns consertos, alguns reparos. Só que isso, poxa, não pode ficar dentro do nosso orçamento doméstico, porque isso é uma emergência, né? Então a gente vai pegar um empréstimo, vai colocar nesse bolso diferente aqui e esse empréstimo vai ser usado para consertar a casa, vamos supor, né? Estou dando um exemplo aí com água, porque me lembrou aí o fundo emergencial lá para o Rio Grande do Sul. O que acontece? A lei dizia o seguinte: olha, o que não for usado desse dinheiro a gente usa para pagar a dívida e pronto, né? Devolve para o Tesouro Nacional. No nosso caso aqui de orçamento doméstico, eu anteciparia parte do pagamento da dívida que eu tenho no banco, porque eu peguei uma dívida. No caso do dinheiro do Tesouro, eu devolveria ao Tesouro, mas a lei mudou, né? Já desde 2022 vem sendo, o Congresso vem aprovando medidas para mudar isso, e esse dinheiro pode ser carreado para outros fundos, né? O Fundo Garantidor de Operações, o Fundo Garantidor de Investimentos, e aí você pode usar esse dinheiro para outras coisas, como por exemplo, que foi usado uma parte do dinheiro não utilizado lá na enchente no Rio Grande do Sul para ajudar o pessoal com os prejuízos com a falta de energia elétrica em São Paulo. Como é que isso é feito, né? Você oferece esse recurso como garantia para empréstimos subsidiados para ajudar essas pessoas. Então elas podem pegar um dinheiro emprestado com um juro muito menor. E isso acaba ajudando essas pessoas, e o dinheiro de garantia é o dinheiro deste fundo, certo? Além disso, os fundos orçamentários, mesmo constitucionais, tipo Fundo da Marinha, Fundo Nacional de Aviação Civil, eu não sei se o Fundo de Defesa do Consumidor também entra nesse esquema, mas poderia entrar, viu, Thiago? Você tem superávites, todos, assim, você tem seguido superávites. Por quê? Porque são fundos muito específicos e o gasto é muito difícil. E eles têm arrecadação específica, né? Às vezes é uma contribuição específica que você paga, é uma taxa, por exemplo, da Fundo da Marinha Mercante. Eu estava vendo num levantamento da XP, o Fundo da Marinha Mercante tem uma arrecadação específica para ele. E essa arrecadação eles não conseguem gastar, porque a indústria nacional não dá vazão para todo o dinheiro que tem lá. Esse superávit, então, você pode pegar superávit nesse sentido, você não conseguiu oferecer isso como garantia, então você pega esse dinheiro e joga para outra coisa qualquer. Põe na Caixa Econômica e fala: olha, você vai fazer, põe no BNDES ou na Caixa Econômica, você vai liberar aí empréstimos com juros mais baixos em função dessa garantia que eu estou te dando aqui, que é esse dinheiro que era para outro fundo. E isso, embora nem afete, nesse caso específico, não afeta a dívida, mas afeta a liquidez do mercado. Então você pressiona de novo consumo, né? Você acelera consumo e você tem, do outro lado, baixo investimento na capacidade produtiva e baixo ganho de eficiência produtiva, que é o que a gente tem visto nos últimos anos, e aí isso tudo pode se traduzir em inflação. Então, os fundos não correm risco nesse momento, mas eles serão utilizados ou estão sendo utilizados para aumentar isso que a gente chama de parafiscal, né? Porque não é um fiscal exatamente, você não está mexendo, né, em tributo, em coisas desse tipo, mas você está utilizando dinheiro de tributo para fazer uma segunda política ali que aumenta a liquidez no mercado, entendeu? Então é basicamente esse o risco, e isso coloca todo mundo aí num um pouco de receio sobre como vai ser a trajetória da dívida e também a pressão sobre a inflação. No caso da trajetória da dívida é porque esses outros fundos eles pegam dinheiro do Tesouro. Isso pode fazer com que o Tesouro então precise
financiar isso com dívida pública. Beleza? Eu acho que deu para explicar. Se não deu, Thiago, manda de novo e a gente vai se falando. Lembrando que é o seguinte, olha só, hoje tem a newsletter do Esquina Sucupira, né? Quem ainda não é assinante lá, esquinasucupira.substack.com, ou procura no Google Esquina Sucupira, a gente é o primeiro resultado. E outra coisa, daqui a um mês, 2 mais ou menos, a gente vai começar com os planos que não são gratuitos e dentro dessa ideia aí da parte paga, a gente vai ter mentorias coletivas e mentorias individuais, né? Para quem quiser entender um pouco mais dessas histórias, ainda não tem curso, teve até alguém que falou que eu devia fazer um curso, não sei, ainda estamos pensando nisso, mas essas mentorias já ajudam a você entender um pouco melhor a situação e como adequar aí os seus investimentos. Então, por enquanto, segura o dólar no bolso, porque a gente vai ter aí pelo menos mais uma semana de bastante movimento. Outra coisa a gente fala mais sobre as eleições na segunda-feira nos Estados Unidos, lembrando que assim, a volatilidade do dólar é não só pelo resultado, que só sai na terça, mas também se o Trump, em caso ele perca, vai aceitar sem criar uma celeuma novamente sobre as eleições nos Estados Unidos. Beleza? Já me alonguei demais hoje nessa sexta-feira. Bons negócios a todos, bom fim de semana e a gente se vê na semana que vem. Avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!